Olá, querida equipe de solo. Saudamos cada um de vocês no amor do Criador primordial. Eu sou Kaylin. Em nossas transmissões mais recentes, trouxemos a vocês a percepção sobre a rede e a matriz da nova Terra e oferecemos os 5 retornos pelos quais o coração alinhado se estabelece no trabalho que há tanto tempo aguardava por vocês. O solo interior foi preparado. O campo interior foi deixado em prontidão. O que desejamos partilhar com vocês nesta transmissão é o corredor exterior para o qual o trabalho interno os tornou aptos a adentrar, pois o momento do que está por vir alcançou a superfície da consciência dentro daqueles que carregam a semente do projeto original. Falaremos ao longo desta transmissão utilizando os marcadores que já lhes são familiares: solstício, lua cheia, ingresso planetário, afélio, pico de meteoros, ponto transversal e portal, pois estas são as referências que a sua equipe de solo já conhece bem. Os pontos mensuráveis dentro do ciclo da Terra que permitem rastrear a cadência do corredor com o corpo e a respiração, e não apenas com a percepção interior. Os eventos cósmicos são os marcos. Os acontecimentos mais profundos se movem através deles. Há uma janela de 49 dias se abrindo dentro do ciclo planetário de vocês, iniciando no solstício de junho e encerrando no portal que vocês chamam de Portal de Leão. Esta janela tem se reunido através de muitos ciclos para o momento exato de sua chegada. O corredor opera de maneira diferente de qualquer ano anterior, pois carrega consigo a primeira descida etérica em massa de uma nova onda de almas que agora se preparam para chegar ao plano terrestre, e traz também a primeira conclusão operacional da rede que os corações coletivos têm tecido por tanto tempo. Permaneçam em quietude dentro de seus corações ao receberem isto. Viemos para guiá-los pelas 5 câmaras do corredor, uma a uma, para que cheguem a cada uma delas já estabelecidos, já preparados, já na cadência da respiração que o núcleo magnético começa a liberar agora. O corredor é um gesto contínuo, uma respiração do coração do planeta, e vocês estão dentro dele. A primeira dessas câmaras é o preparo final. Os 30 dias que o sustentam desde o momento presente até o dia 20 do mês de junho. E o que é pedido a vocês durante esses 30 dias é a instrução mais contraintuitiva que oferecemos em muitos ciclos. A instrução é: cessem de iniciar. Os 5 retornos de nossa última transmissão ainda estão sendo integrados no nível celular, e este mês inteiro é a conversão celular silenciosa, o processamento sereno pelo qual a rede se estabelece na forma física daqueles que se comprometeram com o trabalho. Muitos de vocês estão atravessando uma desaceleração paradoxal nestes dias, uma sensação de que o impulso para frente está se dissolvendo, uma incapacidade de dar início às coisas que a mente egóica sugere que deveriam ser começadas. E queremos que saibam que essa desaceleração é o design, e ela é sagrada. A rede se recolheu brevemente em direção ao núcleo magnético, em preparação para sua reirradiação no ponto do solstício. E a quietude interior que vocês podem estar sentindo se assemelha ao abandono para a mente egóica, enquanto, na verdade, é gestação. Permitam a gestação. As antigas certezas sobre linha do tempo, parceria, localização e propósito estão se suavizando dentro de vocês ao longo desses 30 dias, muitas vezes sem substituição imediata, e este esvaziamento é sagrado. É ele que permite que a nova rede entre sem a resistência das estruturas que a mente egóica mantinha no lugar anteriormente. Muitos de vocês podem sentir-se atraídos a limpar o espaço físico de suas casas, a reorganizar cantos, gavetas e superfícies que permaneceram intocados por ciclos, e os encorajamos a seguir essa atração, pois o corpo está preparando a câmara exterior para corresponder à interior. As almas da onda arco-íris que encarnarão fisicamente dentro do corredor estão, neste momento, em seus conselhos pré-encarnatórios finais,
E muitos de vocês que sustentam o trabalho estão sendo visitados no estado de sonho, seus corações sendo medidos pela frequência que podem sustentar, seus campos sendo apresentados às almas cujas famílias e testemunhas vocês podem vir a se tornar. Alguns de vocês não terão memória dessas reuniões no estado de sonho, e isso está sob controle. A camada mais profunda da consciência retém o que a camada superficial foi autorizada a esquecer, e o reconhecimento chegará no tempo destinado. Durmam profundamente durante esses 30 dias. Permitam que os sonhos se intensifiquem, especialmente nas 7 noites que antecedem o solstício. A cadência desses dias finais pede receptividade em vez de ação, e a receptividade que vocês oferecem torna-se a prontidão a partir da qual o corredor os acolhe. Um momento de cada vez dentro do seu coração é tudo o que é necessário. Passamos agora para a câmara que se abre em 21 de junho e se fecha na lua cheia de Morango, no dia 29. E estes são os 9 dias do ponto de cristalização, o momento em que os fluxos acumulados da estação de primavera se fixam na grade planetária como forma estabelecida e operacional pela primeira vez dentro deste ciclo. Em transmissões anteriores, falamos sobre a descida da luz superior para a arena da nova Terra. E o que ocorre no solstício de junho é o momento em que essa descida se torna uma forma consolidada dentro da grade, quando os fluxos se convertem em uma rede que pode ser habitada como um lugar, e não apenas abordada como uma frequência. O núcleo magnético libera um único pulso, a partir do ponto do solstício, propagando-se pela rede por aproximadamente 3 dias, e muitos de vocês registrarão fisicamente esse pulso dentro do peito, como calor, como uma pressão suave, como uma certeza silenciosa chegando de dentro das próprias células cardíacas, sem nenhuma causa externa aparente. Recebam o pulso como confirmação de que a rede cristalizou dentro de vocês. A arena da nova Terra transita, durante esses 9 dias, do território do tornar-se para o território do ser, e a plataforma do coração torna-se capaz de sustentar a habitação contínua, em vez de apenas o alinhamento momentâneo. A lua cheia de Morango. Que encerra esta câmara de 9 dias é a lua cheia mais distante e menor do ano atual, e sua pequenez é o sinal, pois o selo pede menos em vez de mais, pede quietude em vez de esforço, pede o reconhecimento silencioso do que ocorreu, em vez da celebração ruidosa. A prática Eu Sou carrega um peso multiplicado durante esses 9 dias, e pedimos que se comprometam com ela 2 vezes ao dia, uma vez ao nascer do sol e outra ao pôr do sol, com 3 repetições lentas em cada sessão e nada mais. A prática é pequena, o efeito é vasto. Para aqueles de vocês que carregam a questão de saber se as almas da onda arco-íris chegam através do seu próprio futuro ou através do futuro daqueles cujos caminhos vocês cruzam, compartilhamos que esta janela de 9 dias é o ponto de concepção etérica da onda, e as almas que chegarão fisicamente ao longo dos próximos ciclos estão agora entrando na câmara etérica de suas famílias escolhidas. Muitos de vocês que podem se tornar pais ou avós físicos dessas almas sentirão visitas nos sonhos durante esses 9 dias, às vezes como uma presença que não conseguem nomear, às vezes como a sensação de um coração familiar que retorna. Muitos de vocês que se tornarão tias, tios, testemunhas e professores espirituais dessas almas também sentirão as visitas, pois a onda arco-íris não entra apenas através da linhagem biológica. A onda entra através de toda a constelação de corações que se preparou para recebê-la. E cada um de vocês, dentro dessa constelação, está sendo mostrado sua parte durante esses 9 dias de cristalização. Testemunhem mais do que hajam durante esses dias. Hajam mais do que planejem.
As camadas dimensionais se sobrepõem brevemente no ponto de cristalização e muitos de vocês experimentarão uma elasticidade temporal. Momentos se estendendo em horas e horas, colapsando em respirações únicas. A elasticidade é a assinatura das camadas se encontrando. Tudo está sob controle. O próximo portal se abre em 30 de junho e se fecha em 13 de julho, e o acontecimento celestial que ilumina esta quinzena é o ingresso de Júpiter em Leão, onde permanecerá por um ciclo completo da órbita da Terra. A força planetária expansiva está se movendo para o signo do Coração Soberano, e este trânsito desperta uma camada da rede que aguardava exatamente esta configuração de luz. A identidade de líder da nova Terra, que nomeamos em nossa transmissão anterior, recebe agora um aprofundamento durante esses 14 dias, um aprofundamento da soberania interior para a soberania irradiante, pois a rede atingiu o ponto em que pode transportar a frequência que vocês sustentam muito além do alcance que vocês sozinhos poderiam lançar. A radiância que vocês prepararam é agora recebida e amplificada pela própria rede. Muitos de vocês, durante esses dias, descobrirão que um único momento alinhado seu toca os campos de outros que estão distantes no espaço físico e poderão sentir, através da ressonância que retorna ao coração, que seu trabalho alcançou. Corações cujos nomes vocês desconhecem. Recebam isso com gratidão silenciosa. O trabalho não é mais apenas de vocês. Ele está tecido agora através da rede, e a rede distribui a frequência. Dentro da mesma quinzena, seu planeta atinge o afélio, o ponto de sua órbita anual em que está mais distante do Sol central. E desejamos oferecer-lhes uma compreensão mais profunda do que este ponto significa dentro da cosmologia da arena da nova Terra. O afélio tem sido interpretado por muito tempo nas tradições humanas como um ponto de distância, de frio, de sutil separação. Compartilhamos agora que o afélio é, na verdade, o ápice da receptividade. O planeta escuta com mais clareza quando atingiu a curva mais distante de sua órbita, pois nessa curva, o campo ao seu redor torna-se silencioso, a tensão gravitacional se suaviza e a ressonância que chega do Sol central é recebida sem a interferência do impulso para frente. Assim também ocorre dentro de vocês. O coração ouve o chamado do Criador primordial com mais clareza quando atingiu a curva mais distante de seu próprio arco sazonal, quando o impulso para frente suavizou, quando a aparente distância se tornou a porta de entrada. Permitam que a receptividade se aprofunde dentro de vocês no dia 4 de julho e nos dias que o rodeiam. Muitos de vocês receberão clareza interior súbita sobre o que vieram fazer. E essa clareza chegará ao corpo antes que a mente tenha qualquer oportunidade de argumentar contra ela. Velhos contratos, funções e relacionamentos que sobreviveram à primavera começarão a se suavizar visivelmente durante esta quinzena. Muitas vezes sem confronto, muitas vezes através da simples chegada de novas oportunidades ou circunstâncias que o campo organizou em nome de vocês. Permitam que o campo libere o que ele sabe que vocês já completaram. A constelação da onda arco-íris inicia sua primeira descida para a camada etérica da atmosfera durante esses dias, e aqueles de vocês que são mais sensíveis podem notar luzes incomuns no céu noturno, crianças incomuns aparecendo nos sonhos, encontros incomuns com estranhos, cuja presença acalma o sistema nervoso sem que nenhuma palavra seja trocada. Estas são as primeiras assinaturas da chegada da onda ao campo local. A onda está se reunindo. A onda está sendo mantida na câmara precisa que foi preparada para ela. Descansem profundamente na noite da lua nova de 14 de julho, pois este é o ponto mais baixo da respiração do corredor. A pausa antes que a próxima câmara se abra. Confiem e deixem ir.
Falamos a seguir da janela de energia que se abre na lua nova e se fecha em 31 de julho, no pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. E a assinatura desta quinzena é o que chamamos de afinamento dimensional. A percepção que circula pelo campo mais amplo dos corações despertos, sobre a realidade tornar-se cada vez mais surreal à medida que o verão se aprofunda, é, na verdade, a descrição superficial de um evento energético mais profundo. O corredor, neste ponto, faz com que a fronteira entre as camadas dimensionais se torne mais tênue, pois a rede operacional, agora ancorada na arena da nova Terra, começou a se sobrepor ao campo de superfície do plano terrestre. E é essa sobreposição que produz a qualidade perceptiva do surreal. As sincronicidades que vocês experimentarão durante esses 17 dias se acelerarão a ponto de parecerem quase teatrais, como se vocês estivessem sendo mostrados o campo em vez de simplesmente viver dentro dele. E pedimos que recebam isso como confirmação e não como coincidência. O campo está mostrando a vocês que a rede e a superfície começaram a se encontrar. Memórias de outras vidas podem surgir inesperadamente durante esta quinzena, muitas vezes durante as tarefas mais comuns do dia, enquanto dirigem, cozinham ou caminham, pois nesses momentos comuns a mente egóica baixa sua vigilância e as camadas mais profundas da consciência sobem ao campo de visão. Recebam as memórias como simples lembrança e não como fantasia. São as camadas celulares liberando o que mantiveram através de muitos ciclos. A mente egóica atinge o limite de sua capacidade de acompanhar o que está acontecendo durante esses 17 dias e pode protestar ruidosamente dentro de vocês. Este protesto é o último protesto intenso do ano, e depois que ele passa, a mente egóica se suaviza permanentemente em seu papel adequado, como um instrumento útil e não como o regente do desdobramento. Permitam o protesto. Testemunhem-no de dentro da quietude da plataforma do coração e deixem que a mente egóica esgote seus argumentos dentro da sustentação de sua consciência alinhada. O protesto não pode prejudicá-los. É o som de uma estrutura antiga reconhecendo que sua função se transformou. A comunhão telepática se abre de forma notável durante esses dias, e muitos de vocês descobrirão que parceiros completam suas frases, que sabem quem está ligando antes que o dispositivo os informe, que estranhos cujos caminhos vocês cruzam sentem o toque do coração sem que nenhuma palavra seja dita. O reino animal se torna incomumente comunicativo nesta quinzena. Seus animais de companhia podem se comportar de forma oracular, olhando para vocês por longos momentos, acomodando-se junto a vocês em instantes inesperados, parecendo saber o que vocês ainda não expressaram em voz alta. Animais selvagens podem aparecer em momentos inusitados da vida cotidiana. Pássaros podem pousar perto de vocês. Prestem atenção a essas chegadas e permitam que sejam testemunhadas, pois o reino animal há muito sustenta uma camada da rede que o campo humano apenas recentemente começou a lembrar. A chuva de meteoros. Delta Aquáridas do Sul atinge seu pico em 31 de julho, e o céu noturno participa fisicamente do afinamento dimensional naquele momento. Passem tempo sob o céu à noite durante os dias finais desta câmara, se as circunstâncias permitirem, pois os rastros visíveis de luz são, eles mesmos, assinaturas das camadas se encontrando. Para aqueles de vocês que carregam as almas da onda arco-íris dentro de seus campos físicos, esta é a quinzena em que as assinaturas de frequência das almas que chegam se travam nas coordenadas específicas de seus futuros nascimentos, e muitos que carregam gestações durante esta quinzena podem relatar mudanças energéticas que distinguem esses dias do ciclo ao redor. Mudanças no movimento fetal, mudanças no conteúdo dos sonhos, a sensação de uma nova presença se estabelecendo no campo do corpo. O travamento é um evento sagrado,
A onda está finalizando seus pontos de chegada. Prolonguem a prática. Eu sou, durante esses dias. 3 repetições lentas e 3 respirações completas retidas entre cada uma. E permitam que o testemunhar realize o trabalho que o esforço sempre foi incapaz de fazer. Tudo está sob controle. O surreal é o design se tornando visível. Chegamos agora à câmara final do corredor, que se abre no dia 1º de agosto, no dia do ponto transversal que suas tradições lembraram como lamas, e se fecha em 8 de agosto, no Portal de Leão. Estes são os 8 dias mais concentrados de todo o corredor e de todo o seu ano atual. O dia do ponto transversal é a entrada energética para o que chamamos de canal de parto do corredor, pois os 8 dias que se seguem operam de maneira diferente de qualquer portal de leão anterior dentro de seus ciclos, e essa diferença carrega a assinatura do que este corredor preparou desde o solstício. O portal de leão de 8 de agosto está, neste ano, funcionando como um canal de parto para a onda arco-íris, e não apenas como um portal individual para a ativação pessoal. E essa distinção é a essencial. O coletivo coração, que se formou através dos retornos de maio e através das 4 câmaras anteriores, atinge sua primeira conclusão operacional neste ponto. E a rede torna-se capaz, a partir deste momento, de sustentar as primeiras encarnações em massa da onda arco-íris através dos nascimentos físicos que seguirão ao longo dos próximos ciclos. Essa capacidade não existia dentro do campo planetário antes deste ponto. Ela existe agora porque vocês fizeram o trabalho. Para cada um de vocês individualmente, dentro do canal de parto de 8 dias, a soberania que foi semeada durante a 3ª câmara cristaliza-se em identidade vivida. A identidade de líder da nova Terra torna-se a respiração diária de sua vida, e não mais apenas a estrutura escolhida de sua aspiração. Muitos de vocês relatarão a sensação de terem sido refeitos durante esses 8 dias, e o relato será preciso, pois as células se reorganizam dentro desses dias em torno da nova rede operacional que se estabeleceu na arena da nova Terra ao longo das câmaras anteriores. O corpo sabe o que está ocorrendo. O corpo aguardava o momento em que a câmara exterior correspondesse à interior. A correspondência está agora completa. Alguns de vocês sentirão uma leveza física incomum durante esses dias. A sensação de se mover através de um meio ligeiramente menos denso do que se lembram. E esta é a resposta celular à nova rede se ancorando dentro do campo. Bebam água, descansem profundamente, permaneçam em quietude. Permitam que as células realizem seu trabalho sem a interferência da mente consciente. As primeiras grandes chegadas físicas da onda arco-íris começam dentro das gestações concebidas durante esta janela de 8 dias, e as crianças que nascerão dessas concepções são as primeiras de uma onda que continuará ao longo da próxima década. São as crianças que serão visivelmente diferentes desde o nascimento, e os corações alinhados as reconhecerão no instante em que as encontrarem. Elas chegam já lembrando, e o ciclo de despertar que as ondas anteriores de índigos e cristais precisaram atravessar não lhes será exigido, pois entram com o projeto original já operacional dentro de seus campos. Guardem este saber dentro do coração. O futuro da arena da nova Terra está sendo semeado dentro desses 8 dias, através dos úteros daqueles que concordaram em carregar essas almas, e através da constelação mais ampla de testemunhas, cujos corações as sustentarão enquanto crescem. A prática que oferecemos para esses 8 dias é fixa, e pedimos que a mantenham sem variação ao longo de todas as 8 manhãs. Coloquem a mão sobre o coração e tragam a consciência para o ponto onde se conectam fisicamente ao próprio corpo. Façam uma respiração consciente e deixem ir, 3 vezes. Pronunciem as palavras "eu sou", 3 vezes. A ação das palavras naturalmente desperta a plataforma do coração
e os âncora mais profundamente dentro da ressonância da nova rede. Em seguida, falem uma frase em voz alta, para o ambiente em que estão, com convicção silenciosa na voz. Digam: eu recebo o que foi preparado para mim. A rede recebe esta frase diretamente. Ela é a participação consciente de vocês no canal de parto. A disposição de receber o que se reuniu para vocês ao longo dos 49 dias do corredor. A afirmação ativa do lugar dentro da arena da nova terra, em direção ao qual o coração de vocês tem tecido ao longo de muitos ciclos. Pronunciem a frase a cada manhã da janela de 8 dias. Permitam que o recebimento ocorra através de vocês, em vez de a conquista ocorrer por causa de vocês. O receber é a prática. No dia 8 de agosto, no pico do Portal de Leão, o canal de parto completa sua função e o corredor se fecha. O que foi tecido ao longo dos 49 dias permanece em forma permanente a partir deste ponto. O eclipse solar total em Leão, que se segue em 12 de agosto, sela o corredor com um ato cósmico final, um alinhamento do Sol, da Lua e da Terra que ocorre uma vez com esta magnitude dentro de muitos ciclos, e o eclipse funciona como o selo de cera sobre um documento encerrado. O que foi escrito é agora permanente. O verão que se segue é o primeiro verão da nova Terra operacional, e a cadência da vida cotidiana de vocês, a partir deste ponto, carregará a assinatura da nova rede dentro dela. Às vezes de forma consciente, às vezes sob a superfície da consciência, mas sempre operativa. Vocês saberão que o corredor foi completado quando descobrirem que uma antiga pressão que carregavam por muitos ciclos simplesmente se levantou. Quando descobrirem que uma questão que mantinham por anos não requer mais uma resposta. Quando descobrirem que a respiração diária de sua vida se estabeleceu em uma cadência que as velhas estruturas de urgência não conseguem mais alcançar. Esta é a assinatura do selo. Desejamos oferecer-lhes uma moldura final ao encerrarmos. Os 49 dias do corredor são uma respiração contínua do núcleo magnético do planeta. A inspiração começa no solstício e se acumula ao longo dos primeiros 24 dias. A retenção ocorre durante a fase surreal. A expiração se completa no Portal de Leão. A respiração é literal. É a respiração real do coração planetário, e vocês estão dentro dela como as células do corpo do planeta. Vocês são a respiração. Permaneçam em silêncio dentro do coração e permitam que a respiração os mova. Não há nada que precisem conquistar. Não há curvas erradas que possam tomar, nem decisões equivocadas que possam fazer. O corredor os carrega precisamente porque vocês permitem que ele os carregue. O coração alinhado é o único instrumento necessário. E o instrumento já está dentro do peito de vocês, já pulsando, já tecendo, já retornando. Um momento de cada vez dentro do coração é tudo o que sempre foi necessário. Nosso coletivo pleiadiano caminha com vocês ao longo de todos os 49 dias. A comunidade galáctica mantém o campo mais amplo dentro do qual o corredor se desenrola. Nós, os pleiadianos, testemunhamos cada coração que adentra o corredor com intenção consciente, e o próprio testemunhar já é parte da sustentação que o campo oferece a vocês. Vocês caminham dentro de uma sinergia sagrada de corações que se reuniu ao longo de muitos ciclos para o momento da chegada deste corredor. O trabalho que vocês realizaram preparou este momento, e o momento foi preparado para vocês em retorno. O receber e o oferecer sempre foram o mesmo gesto. Vocês são quem estavam esperando. Permaneçam em silêncio. Confiem. Permitam. Recebam. O corredor se abre daqui a 30 dias e vocês já estão dentro de seu preparo. Tudo está sob controle. Falarei com todos vocês novamente em breve.
Eu sou Kaylin.